Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Nós vamos juntos ouvir a voz de Deus através da palavra. Quando o Senhor, Ele ouviu o clamor do seu povo, chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou tirar o meu povo do Egito e vou dar-lhes uma terra que emana leite e mel. Está em Êxodo, capítulo de número 3, e versículo de número 8. E nós vamos ver aqui uma parte da terra de Israel. Nós vamos trazer uma pequena parte da geografia bíblica de Israel. A planície é a parte que vamos trazer para compreender a voz de Deus. Planície é uma categoria de relevo que se localiza em regiões de baixas altitudes, geralmente próximas ao mar, pouco acidentadas e planas, formadas pelo acúmulo de sedimentos provenientes de áreas altas. Meus queridos irmãos, a nossa vida diante de Deus, às vezes ela é assim formada de situações em que passamos momentos, parece que estamos com a vida em baixa, quase nada vai dando certo, né? Mas Deus tem um plano para resolver as causas. Mesmo aqui nós vemos que às vezes, como próximo ao mar, tem essas planícies, a vida da gente às vezes fica assim, em situações próximas de tanta grandeza, de tanta abundância, mas um pouco acidentada, cheio de altos e baixos. E às vezes precisamos, para nos desenvolvermos, de sedimentos dos outros, de pessoas muito mais altas, muito mais importantes. A nossa vida é como uma planície, cheia destas características. Nós vemos que há 5 grandes planícies em Israel, 5 são de destaques. Estas principais, a primeira é a planície Acre. Essa planície, extremo noroeste da costa israelense, vai até o Monte Carmelo. Em toda a sua extensão, corta irregularmente a Baía do Acre. Aqui nesta parte nós vemos já a grandeza dessa planície. Nós vemos, meus queridos irmãos, que é necessário nós sabermos da grandeza do que Deus tem para nós. Essa grandeza toda dessas planícies faz parte da bênção da terra que Deus deu a Israel.
e como é grande o que Deus tem para nós. Nós vemos que o nome dessa região em hebraico é Aco, significa areia quente. Às vezes a alta temperatura do sol dos lugares na Bíblia veio a representar situações de provações, caminhos, travessias de provações. A seca, principalmente, quando o sol castiga, é, na sua alta temperatura, o símbolo de prova. E às vezes, para ter grandes coisas, grandes bênçãos, nós passamos por provações, situações quentes, situações difíceis. Essa planície compreende uma faixa de areias que cerca montanhas entre a Galileia e o mar Mediterrâneo e ao sul de Tiro até a planície de Saron. Vamos ver aqui montanhas e mares que cercam, que compõem esta planície. As montanhas, elas servem para muitas coisas. Por exemplo, em tempo de guerra, às vezes elas servem como proteção para o lugar. Em alguns lugares, até mesmo o povo de Deus construiu lugares de adoração nos lugares altos. Levando-se em conta que lá em Judá, o Monte Sião foi onde construíram ali, não, o Monte Moriá, foi ali que, corrigindo, o Monte Moriá foi onde construíram ali o Templo de Jerusalém. Então nós vemos que os montes servem para proteção, servem em alguns casos para adoração, e é de cima desses montes que correm alguns sedimentos, principalmente em tempos de chuvas e em tempos de ventos fortes, vão levando sedimentos que abastecem a planície. Então assim nós vemos que a nossa vida precisa ter umas situações como essas. Muitas vezes aparecem altos e baixos para nós entendermos o agir de Deus. É de cima dos lugares de proteção e de adoração que desce para nós o socorro de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diz que também a palavra do Senhor diz que no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ali, em lugares altos, em lugares de sombras, a proteção de Deus para o seu povo. Irrigada pelos rios Beluz e Quizon, né? Rios que trazem água limpa, água boa, para ajudar na vida. Todo ser humano precisa de vida, animais, plantas. Para que o lugar seja fértil, é necessário também que tudo que se faz use água. Sem a água, mesmo que o solo seja bom, é difícil desenvolver a economia do lugar. Sendo assim, Deus abençoou aquela planície com 2 rios. E a sua vida, Deus vai abrir portas que vão abastecer a sua vida.
desenvolver a sua economia, abrir portas financeiras. E o lugar será fértil. Vendo assim que, como aquelas terras eram férteis, Deus tem para você solo fértil. Você pode plantar a preciosa semente na vida espiritual, na vida financeira, fazer algo que vai prosperar no lugar certo, no momento certo. Deus, Ele está te abençoando financeiramente também. Solo fértil é símbolo de prosperidade. Esta parte de terra foi dada em herança à tribo de Asser. Josué 19, 25 ao 28. E eles não conseguiram expulsar os inimigos, porém os inimigos viram o povo de Deus sempre crescendo, prosperando. E é assim que Deus fala com você, que se o teu inimigo ele não sai do lugar, ele vai ver você crescer, você prosperar. Deus vai fazer coisas grandes e sobrenaturais. Nós vemos aqui a segunda planície, a planície de Saron. Saron não é um nome semítico, né? Quer dizer, ali descendente de Sem, mas está dando nome ali à planície que Deus deu na parte da terra ao seu povo. Ao sul do Carmelo e Jope, extensão de 85 km, largura entre 15 e 22 km. Aqui tem o tamanho do lugar. Aqui tem um monte que se destaca, Monte Carmelo. Por muitos momentos Deus aqui operou grandemente nesse Monte Carmelo. Tem Jope, um lugar especial que tinha um porto que colaborava com a economia, o escoamento de produção, com a ida e vinda de pessoas, como hoje nós dizemos turismo, muitas formas de utilidade do porto de Jope. Nós vemos aqui que fala também de grandeza, 85 km, 15 km e 22 km, falando assim de comprimento e de largura. E Deus fala com você, que muitas vezes diz, eu sou pequenininho, eu sou fraquinho, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E Deus diz, eu faço você do tamanho que eu quiser. Deus fala com você que se quiser faz você uma pessoa grande. Se Deus quiser faz você uma pessoa gigante. Se Deus quiser aumenta tudo que você possui. Se Deus quiser, Ele diz assim, se eu quiser, eu faço coisas extraordinárias na sua vida. As bênçãos de toda sorte podem vir. E mesmo as pequenas são importantes, Deus te dá. As de porte médio, Deus te dá. E as grandes, Deus te dá também. Deus te abençoa com todas as sortes de bênçãos. Conhecida pela malária dos pântanos e bosques traiçoeiros. Aqui fala de situações diversas, né? De plantas e ali dessa malária que causava uma certa doença. Os bosques traiçoeiros, onde tinham animais perigosos.
Quando fala traiçoeiros é porque trata-se de inimigos diversos, tanto os naturais ou até mesmo exércitos inimigos poderiam vir pela parte dos bosques. E ali também nos bosques é necessário nós termos que falar que às vezes tinha uns que utilizavam bosques para idolatria e nós sabemos que Deus nos alerta contra este mal. Como usar o terreno que o Senhor Deus te deu, como usar o lugar que Deus preparou para você, para não se envolver com coisas erradas. Lá haviam também muitos lírios e flores exóticas. Aqui nós vamos ver algo extraordinariamente importante, porque lá no livro de Cantares, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Sendo assim, nós estamos falando de que o Senhor, Ele deu aquela planície com rosas especiais, uma espécie de jardim. É como Deus quer que seja a sua vida, um jardim florido, rosas perfumadas. Aqui está a palavra de Deus, que também sobre a rosa de Saron e o lírio dos vales se refere muitas vezes ao Senhor Jesus Cristo. A rosa que nos foi oferecida para a salvação da nossa alma. A rosa do jardim de Deus. O lírio dos vales. O seu perfume é extraordinariamente profundo. A Bíblia chega a dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo. Ali algumas terras foram drenadas, pântanos e charcos, e tornou-se uma área agrícola. Aqui fala de frutas cítricas conhecidas no mundo, né? Veja bem, meus amados irmãos, o mundo comercial entra mostrando que a terra produzia coisas boas, coisas que se destacavam. E Deus fala comigo e com você através desta planície de Saron, dizendo que a sua vida pode produzir muitas coisas. Em todos os sentidos, você pode ser extremamente útil ao reino de Deus. Você pode deixar de ser apenas uma pessoa comum para ser especial. Os pântanos, os charcos que traziam algum tipo de risco, tornaram-se aqui lugares de grandes agriculturas de frutos que foram para o mundo comercial daquela época chamando a atenção. Lá haviam flores vermelhas, muito apreciadas por aqueles que gostam de flores, e belas, eram vermelhas e belas. Anêmona, aqui é um dos tipos de flores, anêmona, botão de ouro, tulipa e papoula. Mais conhecida aqui é tulipa, muitas pessoas conhecem esse tipo de rosa, e a papoula ela é trabalhada medicamente para muitos tipos de remédio. Quase todo tipo de remédio traz um pouquinho dessa papoula. Meus queridos e amados irmãos, neste caso o Senhor Deus fala da beleza das rosas. Nós somos as rosas do jardim de Deus. Ele fala da sua utilidade na medicina.
na saúde, aonde eu e você podemos ser úteis ao Senhor. Primeiro, nós podemos ter a perfeita saúde, mas se porventura houver algum que está enfermo, pode ser curado hoje. Porque sendo flor do jardim de Deus, Deus pode usar você com dons, com o nome do Senhor Jesus, para curar os enfermos. Meu amado irmão, minha amada irmã, a planície de Saron nos dá autoridade bíblica para falar sobre cura, sobre saúde, e é o que o Senhor Deus vai fazer na tua vida. Ele vai curar enfermos e expulsar toda enfermidade, seja física ou espiritual. O profeta Isaías chega a comparar a beleza desta planície com a glória do Líbano. Isaías 35:2. O Líbano muito se destacou pela sua beleza. Eu já preguei mensagens minha própria, como esta também, que Deus me deu através de estudos teológicos e de estudos de muitos livros. E Deus tem falado sobre a glória, a grandeza do Líbano, a sua beleza. E aqui é dado à rosa de Saron o parecer igual à glória do Líbano. Então, meu querido irmão, você não é diferente de ninguém, você é igual. Você não fica aí dizendo, eu sou menor, eu sou diferente dos outros, eu sou tão pequeno, eu sou desprezado, sou humilhado. Não. Existe uma glória de Deus na sua vida. Existe uma beleza interior em você, nas suas palavras, no seu dia a dia, no que você diz, no que você faz e até mesmo na sua aparência física também. Deus sabe que você é especial porque existe a glória de Deus na sua vida. Quando você está diante de Deus em oração, em jejum, na palavra, na pregação, no evangelismo, nos montes, nos vales, mostra a grandeza da glória de Deus na sua vida. Assim como havia beleza na planície de Saron, também há na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes através de você. Você também recebeu de Deus algo especial. Meus queridos irmãos e irmãs, a planície da Filistia é a terceira planície da terra que Deus deu ao seu povo. Entre Jope e Gaza, no sudeste de Israel, 75 quilômetros de comprimento e 25 de largura. Meus queridos irmãos, estamos falando aqui da capacidade em tamanho deste lugar. Assim como Deus fala de lugar para você. Ele vai dar o lugar suficiente, o espaço necessário para você ter uma vida feliz, uma vida abundante. Louvado seja Deus para todos sempre. Mostramos aqui também que havia abundantes cereais e frutas, figos e azeitonas. Cereais e frutas, figos e azeitonas falam de comida, de alimento, tanto físico como espiritual. E azeitonas para alimento e para unção. O óleo mais usado em Israel para unção era o de azeite, é o azeite de azeitonas. Meu querido e amado irmão, Deus fala com você que Ele, além de te dar o alimento físico, Ele vai te dar o alimento espiritual.
você vai ver abundância de alimento espiritual. E você mesmo pode ser uma fonte de alimento espiritual. O que é isso? Você vai receber a palavra de Deus e você mesmo também vai poder pregar a palavra de Deus. É alimento. É a representação dos cereais e frutas e figos. E aqui nós temos o azeite, a azeitona aqui, da onde fala de unção. Meus amados irmãos, a unção desde o começo é indispensável. Se alguém tinha um ferimento, era ungido. Se alguém ia ser escolhido para sacerdote, para profeta, para rei, era ungido. Está escrito na palavra de Deus. E Deus fala com você que Ele derrama uma unção na tua vida. A unção divina vem sobre ti. Lá em Isaías e no Novo Testamento se cumpre que Deus derramou o Espírito Santo, ungindo assim a Jesus Cristo. E Ele derrama na sua igreja o seu Espírito Santo ungindo. Ele derrama sobre você essa unção poderosa na tua vida. Nesta planície havia 5 cidades principais dos filisteus: Gaza, Asquelon, Asdod, Gate e Ecrom. Essas cidades, principais cidades, grandes e fortificadas, elas contavam com uma alta defesa para que não houvesse invasão dos inimigos. Meus queridos irmãos, a Bíblia fala de proteção em vários momentos. Vamos destacar o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 91, a armadura de Deus que fala de proteção lá em Efésios capítulo 6. Vamos falar de proteção e de cuidados de quem está conosco ao nosso redor, aonde o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Além do mais, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Cuidados, proteção, consolo. E assim a palavra do Senhor fala conosco através da planície da Filistia. Ali ainda havia também o porto de Jope. Era importante para Israel. Era importante para entrar no mar, para levar e trazer os produtos comerciais, outras formas de trabalho no mar. E assim o Senhor Deus fala conosco dizendo que há uma grande importância na sua vida e na minha vida. Um porto seguro que serve para tudo, que serve para muitas coisas. O porto podia levar a produção agrícola, até mesmo de animais, roupas, até mesmo também o porto poderia servir para os pescadores. E assim, meus queridos irmãos, havia muita utilidade no porto de Jope. Como ainda hoje todo porto tem grande utilidade, aplicando a mim e a você, somos muito úteis à obra do Senhor. Nós podemos fazer muita coisa para Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não fique apenas de braço cruzado esperando o tempo passar. Comece a agir em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui a quarta planície, a planície de Cefelá, entre a Filistia e as montanhas da Judéia, baixas colinas e solo fértil, grandes colheitas de trigo, uva e azeitonas.
Meus queridos irmãos, aqui nós temos terras com montanhas e baixas colinas, pequenos montes, as montanhas para proteção, colinas, conjuntos de pequenos montes que servem para muitas coisas, principalmente para quem planta uvas, é muito bom. Para quem tem plantações, dependendo do tipo de solo da montanha, o plantio de muitas coisas, o pastoreio de animais, a beleza que serve para atrair multidões para lazer, descansos, lugares também utilizados para adoração, como Moriá, como Sião. Nós vamos vendo aí outros montes, pequenos montes. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, o trigo que serve como pão. O trigo fazia o pão. Ainda hoje o trigo é utilizado para muitos tipos de massas, alimento. E o próprio Senhor Jesus pegou o pão e partindo disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Então o trigo aqui representa Cristo, o seu corpo, moído no Calvário, sofrido, como está em Isaías 53. A uva que representa aqui o sangue de Jesus, que pode, meu querido irmão, hoje anular todos os seus pecados. A uva tem muitas utilidades. É comestível, mas também ela é transformada em vinhos para se venderem. A igreja ela não utiliza vinho fermentado, porém ela utiliza somente o suco de uva, principalmente na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, ele disse: este é o meu sangue que é derramado por vós, para a remissão de pecados de muitos, para o perdão. Meus amados e queridos irmãos, aqui está o azeite, novamente a azeitona, a origem do azeite, que é a azeitona, aonde a unção continua a ser oferecida, a ser derramada. O Senhor disse que deu, o Senhor nosso Deus, ele disse que nos deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o trigo e a uva aqui desta planície de Cefelá. E a azeitona, a representação do azeite do Espírito Santo, onde está escrito: derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Novamente o Senhor Deus oferecendo a sua unção a mim e a você. Meu amado irmão, minha amada irmã, receba de Deus a salvação pelo Senhor Jesus Cristo e a unção divina do Espírito, que é o Espírito Santo, para a sua vida. Hebraico, Cefelá, terras baixas, vem significar que às vezes aqueles vasos pequenos, às vezes são um pouco desprezados. Tem gente que chama até as igrejas pequenas de igrejinha, de igrejola, aquele povinho, aqueles que não sabem de nada. Tem gente que insinua que os irmãos estão em rebelião, às vezes nem estão.
São terras baixas, mas são férteis. São terras baixas, mas são terras muito úteis. E assim você é solo fértil, solo útil. Você vai produzir muito em todos os aspectos da sua vida, espiritual, financeira e sentimental. Judicial, você vai produzir muito, Deus vai fazer a obra. Mesmo que aqui ela parece apenas uma pequena faixa de terra, mas ela é algo, ela parece mais uma planície, né? Mas essa planície com uma pequena faixa de terra, ela serve muito ao povo de Deus, né? Essa planície, ela não parece muito planície, mas é uma planície. Assim também você que dizem assim, parece pregador, mas não é pregador. Parece cantor, mas não é cantor. Parece pastor, mas não é pastor. Parece igreja, mas não é igreja. Não interessa o que parece, interessa o que você é. Deus fez você pastor, é missionário, é profeta. Deus fez você cantor, é cantor. Deus fez você aí um juiz, um promotor, um advogado, uma pessoa aí capacitada em alguma área profissional. Deus fez e acabou-se. Deus fez você um comerciante, você é e pronto. Não interessa o que dizem, interessa o que Deus fez, o que Deus faz na sua vida. Interessa aquilo que você é. Este lugar serviu de lá para Abraão e Isaque por muitos anos. Uma região rica e por isso é disputada, chegando até a ter guerras por causa dela. Assim também este homem, esta mulher de Deus que está comigo, pequenininha, mas muitos vão dizer, eu queria ter esse irmão aqui comigo, eu queria ter essa irmã aqui comigo no meu ministério, eu queria essa pessoa do meu lado. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui a planície de Armagedon, a última das 5 planícies principais. Outros nomes para a planície de Armagedon é Jezreel e Esdraelon. Aqui existe pelo menos esses 3 nomes para este lugar. Aqui parece mais o vale que a planície. Na confluência de 3 vales e os montes de Samaria, e é a maior planície de Israel. É muito bela. Aqui está. Alguns querem dizer que não parece muito uma planície, mas este lugar é um grande lugar. Assim também você e eu, mesmo que não pareça, mas é de grande importância para Deus, é de grande importância para a obra, é de grande importância para a sociedade. Além disso, existe uma beleza, seja interior, seja exterior. Deus colocou uma beleza em nós. Esse lugar alarga-se em direção ao Carmelo e termina nos montes do Líbano. Ao sudeste fica Jezreel, que foi a capital do reino do norte no tempo de Acabe. Está, meus queridos irmãos, um lugar grande, um lugar belo, lugar especial. Você também
tem de Deus todas estas coisas. A grandeza, a beleza, não aceite depressão, não aceite aquele sentimento de que não é nada, porque existe o Espírito Santo se move dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. O Senhor Jesus mora na sua vida. A palavra de Deus diz que o nosso Deus habita em nós. Está escrito nas cartas de Paulo. Meus queridos irmãos, aqui ainda fala que para o leste de Jezreel, ao rio Jordão, na altura de Betseba, atravessa de leste a oeste o rio Quizon, que desemboca no mar Mediterrâneo. Fala de uma maneira especial de caminhos naturais de comunicação de Israel, de comunicação das cidades de Damasco ao Mediterrâneo. Esta planície está ligada à batalha final. Isso aqui é importante, meus queridos irmãos. Nós vemos que é necessário que haja comunicação entre pequenos e grandes, ou entre grandes e grandes, para que se desenvolva cada vez mais o lugar, para que as pessoas se desenvolvam cada vez mais. Até mesmo os pequenos devem cada vez mais se comunicarem. Aqui era de importância estes lugares para comunicação através de suas estradas, através dos caminhos, e algo que nos leva um pouco mais a meditar nesta planície é a batalha final, que está lá no Apocalipse. Muitos já ouviram falar, a guerra do Armagedon. Meus queridos irmãos e irmãs, devemos estar prontos para rompermos todas as coisas e não sermos pegos estando naquela batalha do lado errado. Mas nós, como igreja, no tempo desta batalha estaremos com o Senhor. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada, o Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Depois haverão muitas coisas durante a grande tribulação, e a batalha final é nesta planície de Armagedon. E nós estaremos com o Cordeiro, nós não vamos ficar do outro lado. Do lado de lá ficarão os perdedores e derrotados, condenados para sempre. Existem outras planícies, a planície de Jericó, Dotã, Moabe, Genezaré, que são de menos importância, porém compõem o conjunto de planícies. Assim também Deus fala conosco que há muitas coisas pequenas que parecem de pouca importância, mas sem elas não funcionam. Tudo que acontece
Tudo que existe tem utilidade. Paulo disse que todos os membros do corpo são úteis. E assim também, mesmo pequeno, mesmo de pouca importância, você é útil na obra de Deus, na vida social, na sua casa, na sua família. Nós vamos, meus queridos irmãos, agradecer a Deus por este breve comentário da palavra do Senhor e assim este material que foi extraído de um nível bacharelado de teologia vai ser útil a você e a mim. Deus me deu esta mensagem através de estudos. Ontem eu preparei as apostilas, extraí o que havia de melhor para que você receba de Deus a comida que alimenta a sua alma, o pão que desceu do céu, quente, a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por todas as coisas. Abençoe este homem e esta mulher que está comigo. Abençoe também a minha vida. O teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. E graças a Deus.